E vamos abrir o nosso coração. Deus, Ele sempre tem algo novo a falar com a gente. A palavra dele se renova. É algo tão extraordinário que a gente lê um texto da Bíblia, Deus fala com a gente lê o mesmo texto, e Deus continua falando ainda outra coisa. E é uma fonte inesgotável de sabedoria, de bênçãos, do caminho dele que é revelado a nós. Isaías 43, versículo 18 diz assim, vamos ler. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto, e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia! A maioria aqui é novinho. Alguns são, aliás, quase ninguém é careca igual eu. Eu não tenho cabelo grisalho, até porque eu escondo meus cabelos grisalhos, né? A navalha joga eles fora, o pouquinho que sobrou. Mas a barba aqui já entrega que não sou tão novinho assim. E aqui tem alguns irmãos comigo, de cabeça branca. E quantas vezes, mas a maioria é novinha aqui. Quantas vezes vocês já ouviram a frase assim, antigamente que era bom? Levanta a mão, quem já ouviu falar. Antigamente que era bom. Bem, tem coisas do antigamente que eu não sei se era bom. Mas eu tenho 45 anos de idade. Às vezes eu vejo pessoas da minha idade falando assim, antigamente que era bom. Aí eu fico pensando assim, de que antigamente que essa pessoa está falando? De antigamente, de uma época que não viveu? Ou que antigamente era bom? Antigamente também era ruim. Hoje é bom. Hoje também é ruim às vezes. Toda época tem coisas boas. Tem coisas ruins. Toda época a gente pode tomar decisões. Eu quero viver algo melhor. E a gente pode tomar decisões. Não, eu vou viver uma porcaria de vida. Tem gente no mesmo lugar que se maravilha com coisas extraordinárias de Deus. E tem gente que no mesmo lugar que o coração sai mais endurecido. Aqui na palavra, Deus diz assim, não fiquem lembrando das coisas passadas. Não quer dizer que a gente nunca pode se lembrar das coisas passadas, não quer dizer que esse texto se refira a cada detalhe da nossa vida, mas esse momento aqui é uma profecia de Isaías que se refere a um período triste da história do povo de Deus, do povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele, embora fosse o povo de Deus, houve momentos da história deles que eles decidiram viver do jeito que eles queriam e rejeitaram Deus. E querendo viver do jeito que eles queriam, com as escolhas dele, da forma de ser deles, Deus também, resumindo aqui, sim, porque a história bíblica é muito ampla, é como se Deus dissesse o seguinte, tá bom, viva do seu jeito, mas também dá seu jeito para tudo. Se livrem dos seus inimigos, vençam seus inimigos, mas eles não tinham esse poder para vencer seus inimigos. De maneira que eles abandonaram tanto a Deus, que Deus falou, entreguem-se para os seus inimigos. A palavra de Deus, e isso foi profetizado não por Isaías, Isaías também profetiza um pouco, mas foi profetizado muito forte por outro profeta, chamado Jeremias, que são justamente os dois profetas que têm os textos mais grandes, né, dos livros proféticos, Isaías e Jeremias. Jeremias, ele profetizou nesse período muito caótico, de declínio moral, de perversidade em meio ao povo de Israel. E a ordem que Deus deu a Jeremias para profetizar ao povo era o seguinte, se entreguem aos seus inimigos. A gente até pode pensar, calma aí, o nosso Deus é o Deus de vitória. A gente acabou de ler aqui um texto que diz assim, jovens, vocês venceram o maligno, são fortes.
Mas na profecia da época de Jeremias, a ordem de Deus era: se entrega aos seus inimigos. Vai ser menos pior se vocês se entregarem aos seus inimigos. Porque se vocês não me obedecerem, tentarem resistir, o sofrimento será muito grande. Porque o povo que viria sobre eles era um povo extremamente perverso, chamado Babilônia. E aqui Deus diz que Ele vai fazer coisas novas. No passado, Deus libertou o povo de Israel na liderança de Moisés, de um outro povo poderoso, que era o Egito. O Egito existe até hoje, como Israel também existe até hoje. Mas nesse período eles foram dominados pela Babilônia. A perversidade de Israel era grande demais. Eles praticavam a idolatria dos povos vizinhos, como por exemplo uma coisa comum da época, sacrifícios humanos. Israel caiu em todos esses males. Uma corrupção exagerada, e eles passaram a ter que dar o jeito deles. Mas eles então se tornaram presas fáceis por seus inimigos, porque eles eram fortes, porque Deus, o Deus forte, protegia eles. E dominados pela Babilônia, eles sofreram muito. E Deus diz aqui, por meio do profeta Isaías: eis, não fiquem lembrando das coisas passadas. E esse lembrar das coisas passadas era o seguinte: ficar lembrando de todas as dores que eles passaram na Babilônia. Ficar lembrando do passado deles. A maioria aqui é novinho, mas talvez mesmo novinho você tenha um passado pesado. Deus conhece sua história de vida, meu irmão e minha irmã. Deus sabe tudo que você fez ou até que anda fazendo. Deus sabe do quanto que suas escolhas levaram a você ter experiências ruins. E o que Deus está dizendo para mim e para você é: não fiquem lembrando das coisas passadas. Deus está dizendo aqui que Ele está fazendo algo novo na sua vida. Como aqui Ele estava fazendo algo novo na vida de Israel. Deus novamente traria Israel de volta à sua terra e imporia aos inimigos de Israel uma derrota pesada. Só que a libertação de Israel aqui não veio pelo poder do próprio Israel. Mas os persas dominaram os babilônios, e os persas, na liderança do rei deles, que era Ciro, permitiu que os judeus pudessem voltar à sua terra. E a gente tem vários textos bíblicos, como você vai ver, parte da história de Daniel, o livro de Esther, Esdras e Neemias, que são livros que retratam esse retorno à terra prometida, no período em que os persas assim permitiram. E sabe uma coisa que você percebe nessa história bíblica? Israel se tornou um povo frágil. E eles foram derrotados pelos babilônios. Deus está dizendo aqui para não ficar se lembrando das coisas passadas, nem pensar nas coisas antigas, porque Ele estava fazendo uma coisa nova. Ele traria novamente libertação aos seus filhos. E pare para pensar. A história diz que os babilônios eram um povo muito forte, que derrotou os judeus. E aí eu pergunto a vocês: os babilônios existem hoje? Existe um povo chamado babilônico hoje? Sim ou não? Não. Existe judeu? Existe. Eles saíram da Babilônia e destruíram Jerusalém. A pergunta que eu faço a vocês: a Babilônia existe? Não. Jerusalém existe? Sim. E olha que Jerusalém foi destruída várias vezes. E continua existindo até hoje. Depois foi destruída pelos romanos também. E continua existindo até hoje. E aí é uma promessa de Deus que não é a Jerusalém terrena, mas uma nova Jerusalém que descerá do céu. Uma cidade gloriosa. Deus está dizendo: eu faço novas todas as coisas. Os inimigos deixaram de existir. E o povo de Deus seguiu existindo. E esse povo gerou alguém poderoso, que é libertador de todos os povos, que é o Senhor da nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo.
O Senhor fez novas todas as coisas. A gente está aqui hoje. Nós vivemos nesse período da história. Nós estamos em 2025. Vivemos alguns anos atrás, viveremos alguns anos à frente. Alguns têm mais tempo aí para viver até que Jesus volte. Outros têm menos. Mas nós viveremos alguns anos ainda mais à frente. E o Senhor está sempre pronto a fazer coisas novas em nossa vida. Alguns vivem do saudosismo. E Deus está dizendo, não fiquem lembrando das coisas passadas. Alguns vivem do saudosismo. Antigamente que era bom. E não experimentam que Deus está fazendo coisas maravilhosas agora, nesse período da história. Alguns ficam presos às coisas ruins do passado. O meu passado foi tão ruim que elas não vivem as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para elas hoje, porque estão sempre presas ao passado, ao que fez no passado, ao que gostaria de voltar a fazer, como fez no passado, a vida antiga que queria voltar novamente. E Deus está dizendo, não fiquem lembrando das coisas passadas, eis que eu faço coisas novas. Essa palavra é uma palavra profética e ela ecoa na nossa vida. Ela se concretizou em um período em Israel. Ela foi algo poderoso para o povo judeu no passado, mas segue sendo algo poderoso para a igreja de Cristo hoje. Por exemplo, muitos aqui talvez conheçam bem o Salmo 126. O Salmo 126 é um louvor de alegria do povo por causa dessa libertação. Ninguém diria que eles voltariam à sua terra. Ninguém diria que um povo tomado cativo seria liberto por outro povo para voltar à sua terra. Que o Senhor usaria uma outra potência para destruir uma potência no meio daquele ali, o povo de Deus sendo passado de mão em mão igual uma bola de basquete, e Deus daria a eles libertação, usando uma nação estrangeira, que talvez também tivesse muita perversidade tal como a outra, mas eles seriam abençoadores do povo de Deus. Quando Deus quer abençoar a gente, irmão, seu povo, Ele usa quem Ele quiser. Até o diabo, sem perceber, acaba fazendo coisa boa, porque ele pensa que é malandro. Talvez seja Deus que tenha feito aquela frase em uma outra forma, né? Aquela música, aliás, que diz, né? Malandro é malandro e mané é mané. O diabo é aquele que pensa que é malandro. Aí no final ele descobre que ele é mané. Porque ele cai nas próprias artimanhas dele. Ele enrola, daqui a pouco ele tropeça nas próprias pernas. Porque o diabo é o nosso adversário, mas ele não é adversário do nosso Deus. O nosso Deus é outro patamar. Ele está acima de qualquer outra coisa. Não tem ninguém que se compara a ele. E aí a gente se agarra a ele porque ele é superior. E o amor dele está em nosso favor, para o nosso cuidado. E Deus está dizendo, não fique preso às coisas do passado. Eu estou fazendo algo novo na sua vida. Não queira voltar à miséria de vida. Não queira voltar às desgraças. Não queira voltar à escravidão. Eu estou fazendo uma coisa nova. E eu estava falando do Salmo 126. O povo de Deus, quando experimenta então uma bênção de poder voltar à sua terra, de voltar a Jerusalém, de poder construir novamente o templo, eles declaram no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião é um dos outros nomes dados ao povo de Deus, porque Sião era um monte santo que havia em Jerusalém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É aquela coisa que é tão boa que a pessoa diz assim, eu estou vivendo isso mesmo, ou daqui a pouco eu vou acordar e vou descobrir que não era verdade. Ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso. Então, e a nossa língua de júbilo. Até entre as nações, os outros povos comentavam a fofoca do passado, gente fofoqueira. E aí, nesse caso, sendo usado para uma coisa boa. Entre os povos se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí sabe o que o povo diz? De fato, com certeza, vamos dizer juntos,
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Vamos ler de novo? Só que agora, quando você falar de fato, você vai falar assim, vai abrir a mão assim, grandes coisas. Vamos lá? De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia! E aí esse povo, irmãos, experimenta algo que para muitos era improvável. No passado, Deus havia libertado Israel do Egito, na liderança de Moisés, e Deus abriu o mar. E Deus está dizendo aqui agora, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não o percebem? Na igreja, tem gente que é assim, está tão presa no passado, que ela não vê o que Deus está fazendo agora. Lembrar das coisas do passado são boas, irmãos. Tem coisas do passado boas. Mas o saudosismo é ruim demais. Porque Deus está fazendo coisas maravilhosas agora. E aí tem gente que fica tão presa ao passado, que ela não vê o que Deus está fazendo na vida de tanta gente agora, e às vezes na sua própria vida. Tem um livro, não lembro agora, acho que foi no Uma Vida com Propósito, um livro do Rick Warren, que ele fala que tem 3 tipos de pessoas na igreja. Aqueles que fazem as coisas acontecerem, se põem à disposição de Deus e faz as coisas acontecerem. Aqueles que veem as coisas acontecendo, não faz nada, mas está vendo que está acontecendo alguma coisa. E aqueles que se perguntam, está acontecendo alguma coisa? É o alienado. Está totalmente por fora. Como que não está acontecendo nada? Olha para o seu lado aí. Você viu alguém? Está vendo alguém aí do seu lado? Está escuro. Mas dá para ver? Dá para ver. Seu irmão está aqui. Deus está abençoando a vida dele. Deus está fazendo uma obra na vida do seu irmão. Como que Deus não está fazendo nada? E aí ele diz aqui, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que não percebe que tem gente sendo liberta do cativeiro? Ah, mas tem muito bandido no Rio de Janeiro. Sim, mas tem muita gente largando a bandidagem. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente viciada no Rio de Janeiro. Sim, mas tem muita gente chutando pó para longe e apagando o cigarro da maconha. Tem muita gente. Tem muita gente vivendo uma vida que os outros ficam olhando assim por falta de fé. Isso é só empolgação. Meu irmão e minha irmã, se disseram que a sua vida com Deus é só uma empolgação, digo o seguinte, não é só uma empolgação, é uma empolgação eterna, é a empolgação das empolgações, é uma empolgação que nunca vai acabar, e eu estou tão empolgado que até a hora que eu ficar devagarzinho, eu estou empolgado, porque o meu Deus é maravilhoso. Quem é esse que acredita num Deus fraco? O meu Deus é Senhor dos senhores, Ele é o Senhor Jesus Cristo, aquele que vence a morte, aquele que coloca o diabo debaixo dos nossos pés, o Senhor dos senhores, o eterno, Ele é o vitorioso, o vencedor. Eu estou empolgado, meu irmão. Ou melhor, para fazer propaganda no nosso culto, eu estou vibrando. A gente está vibrando. Porque Deus está fazendo coisas novas. Irmãos, eu cresci na igreja. Desde que eu me entendo por gente, eu sou crente. Meus pais se converteram, tinham uns 3 ou 4 anos de idade. Então não me lembro da minha vida no mundo. Não me lembro. Quando eu era, desculpa aqui o termo, quando eu era mundano. Tinha uns 3 anos de idade só, então não lembro. E aí, irmãos?
Eu ouço muita gente falar coisas assim, porque Deus fez coisas maravilhosas no passado. Deus fará coisas maravilhosas no futuro. E vem cá, quem é que está fazendo alguma coisa agora? É o diabo? Aí vai e fala assim, mas Deus é soberano. Calma aí, Deus é soberano, mas eu já decretei que Ele só faz coisas no passado, só fez coisas no passado, e que Ele vai fazer coisas extraordinárias no futuro. Aí eu digo que Ele é soberano, mas Ele não pode fazer nada hoje, porque eu decretei que Ele não faz. Se Ele não fizer, Ele não faz. Se Ele quiser fazer, Ele faz. O Senhor é Ele, o soberano é Ele, o Deus é Ele. Não sou eu que determino quem Ele vai ser, Ele é que determina quem eu tenho que ser. Não sou eu que decreta os seus atos, Ele é que determina os meus atos. E decreta também, porque Ele é soberano, Ele que é o rei. Ele fez coisas no passado extraordinárias, Ele fará coisas extraordinárias no futuro. E se Ele quiser, Ele faz hoje. O que a gente tem que dizer é o seguinte, Senhor, como a gente louvou, eis-me aqui. Se o Senhor quiser fazer, estou pronto. Será maravilhoso. Deus faz. Ele abre uma porta que ninguém abre, que ninguém fecha, e Ele fecha uma porta que ninguém pode abrir. Mas parece que hoje alguns acreditam que Ele só fechou a porta que ninguém abre. E Ele é o mesmo Deus que abre a porta que Ele quiser. O que se fala do nosso Deus é que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se tem épocas que parece que as coisas extraordinárias de Deus acontecem menos, é porque Ele quis. Mas Ele volta a fazer as coisas extraordinárias na hora que Ele quiser. Se Ele quiser ressuscitar um morto hoje, Ele ressuscita. Porque Ele é o Senhor da morte e da vida, e nunca deixou de ser. Ele é que determina as coisas. E o que a gente deve acreditar é o seguinte, e crer, Senhor, Tu podes. Não há limites para Ti. E a gente pede que o Senhor faça. Muitos dizem assim, mas a nossa fé não depende disso. E realmente não depende, irmãos. Deus fez coisas maravilhosas com Israel, libertando Israel do Egito, e o povo estava adorando um bezerro de ouro. Logo depois, já uma coisa, mas como que pode? Eles acabaram de ver o mar se abrir. Eles tinham uma nuvem que andava com eles no deserto durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Eles viram Deus protegendo eles no meio de uma série de pragas no Egito. Eles viram coisas extraordinárias. Aí muitos dizem assim, a gente não precisa que Deus faça algo extraordinário para quem realmente a gente não precisa. Mas por que a gente ora para que Deus cure? Se a gente diz que Ele não precisa curar, para que a gente creia. E a gente não precisa que Ele cure para que a gente creia. Mas por que a gente ora? A gente ora porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Então se Ele quiser fizer um milagre hoje, Ele fará, porque Ele é Deus. Porque Ele é poderoso. Porque Ele é amor. Se Ele quiser ressuscitar um morto, Ele fará, porque Ele pode. Porque Ele ama. Porque Ele é bom. Se Ele quiser transformar uma pessoa que estava em uma condição completamente caótica e trazer uma liberdade extraordinária, Ele assim fará. E Ele diz acerca, porém um caminho no deserto. Lá atrás Ele tinha libertado Israel abrindo o mar. Aqui Ele está dizendo, agora Ele vai dar um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Ele libertou Israel, transformando o lugar molhado em seco, abrindo o mar. Agora Ele está dizendo, eu vou pegar a terra de vocês do deserto, o lugar árido, e eu vou trazer um rio. E Ele fala que até os animais glorificarão Ele, os animais do campo me glorificarão, e chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para fazer o quê? Para celebrar o meu louvor. Um povo que Ele chamou para quê? Para celebrar. Celebrar é o quê? É tristeza?
Celebrar a alegria? Então você foi chamado para ser um povo o quê? Feliz, um povo alegre, um povo empolgado, porque você foi chamado para celebrar, um povo que experimenta as vitórias. E irmãos, essa profecia se cumpre de diversas formas. Ela se cumpriu na vida de Israel no passado, quando Deus trouxe eles de volta para a terra deles. E eles puderam construir novamente o templo do lugar da adoração. Isso está registrado nos livros de Esdras e Neemias. Só que, quando Deus diz aqui, eu creio que essa palavra se cumpre de uma forma ainda muito mais poderosa. Quando ele fala, eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. E aí, quando fala do deserto, na minha mente vem muita gente. Mas a gente lembra de Moisés, como Deus liderou o povo de Israel no deserto, usando Moisés. Mas quando fala de deserto, tem um homem que diria que ele é o campeão do deserto. É o homem que fez do deserto um lugar bom. É o homem que fez do deserto um lugar maravilhoso. É um homem que fez do deserto o melhor lugar da face da terra. Porque Deus estava nele. Porque Deus o usava. O nome desse homem é João Batista. Fala comigo aí para você gravar. João Batista. Tá bom. Para você não esquecer que esse cara existiu, irmãos. Esse cara é importante demais na Bíblia Sagrada. Ele não fez um milagre. Não fez ressuscitar um morto. O que aconteceu de sobrenatural na vida de João Batista, no ministério de João Batista? Não aconteceu nada de sobrenatural, que você pode dizer assim. Nenhum milagre. Não multiplicou comida. Não fez morto ressuscitar. Só que aí Jesus vem e diz o seguinte acerca de João. Porque nunca houve um profeta como ele. Ele é o maior de todos. Mas ao mesmo tempo ele é o menor. E por que eu falei aqui, irmão, sobre o caminho no deserto? Porque João Batista era o cumprimento de uma profecia que encerra o Antigo Testamento. O Antigo Testamento encerra nas profecias de Malaquias. E as profecias de Malaquias diz que Deus enviaria Elias. Que não era bem o Elias, mas era um homem semelhante ao profeta Elias. E esse homem era a voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto significa o seguinte: o povo rejeitou a Deus mais uma vez. E lançou Deus no deserto. E o que Deus fez no deserto? Chamou um homem para ser a voz dele. E o que acontecia? As pessoas saíam da cidade e iam para o deserto. Qual era a mensagem desse homem no deserto? Aí você para pensar, você sai da cidade e vai para o deserto para um cara dizer para você, raça de víbora, tu é uma cobra. E o povo ia. Porque o povo estava cansado de conversinha fiada, meu irmão. O povo queria ouvir a verdade. O povo cansou de ficar com alguém massageando o ego deles, contando um monte de mentira. Eles queriam a verdade. Então eles foram até João. E João estava no deserto porque o papel dele era apontar a verdade. João foi chamado no deserto porque João apontaria o caminho que se manifesta no deserto. João foi chamado no deserto porque Deus no deserto iria fazer brotar água. Deus ia fazer um rio de águas vivas correr no deserto. E um dia esse rio apareceu no deserto e disse para João: João, me batiza. E o que João disse? Como poderia eu te batizar se o Senhor é que deveria me batizar? Esse homem era primo de João. João estava na barriga da mãe dele quando essa outra pessoa chegou na barriga de sua mãe e entrou na casa. Diz que o João tremeu no ventre da mãe dele. Tremeu não é de medo não. Tremeu é de vibração. O João é o vibrante já na barriga da mãe dele, né? Empolgado. Porque aquele bebê que estava ali era o filho de uma mulher chamada Maria.
Vocês sabem quem é o filho da Maria, né? Qual é o nome dele? Jesus. E um dia Jesus aparece no deserto com João. João tinha uma profecia que Deus havia dado a ele. Aquele sobre quem descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João batiza Jesus e o Espírito Santo desce numa forma de pomba no Senhor Jesus. E uma voz do céu diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Quando as pessoas começaram a seguir Jesus, foram falar para João: João, estão te abandonando, estão seguindo a ele. João diz o quê? Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. A gente acabou de louvar que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, e eu não sou digno de abaixado desatar as sandálias dele. Eu batizo vocês com água. De certa forma, o João está dizendo assim: batizar com água é fácil, só pegar água e batizar. Mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. É ele que vocês devem ouvir, é ele que vocês devem seguir. A voz do que clama no deserto é o João, mas Jesus é a água que brota do deserto. Jesus é o caminho no deserto. Jesus é a sua vida. Eis que faço nova todas as coisas. E Jesus está se revelando a você mais uma vez. Ele faz tudo novo na sua vida. Creia nele. Creia nele. Peça ao Senhor Jesus. Queira o Senhor Jesus, que o seu coração bata forte pelo Senhor Jesus. Deus diz à sua vida: eis que faço novas todas as coisas. Esquece o passado, esquece quem você foi ou quem você gostaria de voltar a ser. Deus está te dando uma coisa nova. Deus está te dando do Espírito. Aqui diz, irmãos, Isaías 44, prosseguindo o texto: porque derramarei água sobre o sedento. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor. Quem diz aqui junto: eu sou do Senhor? Diz aí: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão. Escreverá o quê? Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Vamos ler juntos o 6? Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ele é o primeiro e o último, e Ele está conosco aqui, e Ele está fazendo algo novo na sua vida. Ele tem uma obra poderosa e maravilhosa na sua vida. Simplesmente diga a Ele: eu estou aqui, vem na minha vida. Se coloque de pé, povo de Deus. Deus está preparando um caminho no deserto. Deus está fazendo correr rios no deserto. Se a sua vida é um deserto, Ele te chamou para esse deserto. Está dizendo: eu vou fazer algo poderoso no seu deserto. Eu botarei um caminho no seu deserto. Eu farei brotar águas e farei correr um rio de águas vivas, um rio de águas cristalinas. E você receberá da minha presença. Você transbordará de mim. O Senhor está aqui. O Senhor faz algo novo, e é para Ele que nós vivemos. Se você quer vir aqui à frente, vem aqui à frente e adorar o Senhor. Se você quer vir aqui à frente e colocar: Senhor, eu quero mais de Ti, vem aqui à frente. Se você quer declarar: Senhor Jesus, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Pai, eu quero mais da Tua presença. Ele está preparando o caminho. Ele está fazendo nova todas as coisas. Saia do seu lugar, se coloque nesse lugar de adoração, nesse lugar de clamor. Deus está fazendo coisas novas.